na palavra. Creio que o Senhor já preparou uma palavra maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma noite de vitória, né? Deus já preparou tudo. E a gente sabe que a gente serve a Deus, a gente andamos esperando o milagre de Deus, porque a gente não faz nada de nós, porque nós não temos nada, mas também de Deus, né? Então, a gente vai nos contemplar, nos alegrar. Eu já vi as palavras que foi falado nessa noite, né, do pastor Fernando, trouxe já a primeira parte, uma palavra que fala de amor, e é o que está faltando de amor no meio de nós, porque as suportâncias de suportar uns aos outros, porque quando nós usamos o amor de Deus em nosso favor e deixamos Deus agir em nosso favor, e nós entendemos que o amor é sofredor. Se não sofrer aquele mesmo que você acha que está te magoando, os maiores inimigos de Jesus chamou de amigo quando ele chegou no céu. Chegou com a mão machucada, cheio de cara, foi que fizeram o Senhor, disse que ele falou que foi meus amigos. Então o inimigo é nós mesmos. Então a gente tem que aprender que quando a pessoa levanta contra nós, porque é o nosso mal, nós temos que entender que é o inimigo que está querendo o nosso mal. Mas Deus quer o nosso bem. O Senhor Jesus quer o bem de todos, até do inimigo ele quer o bem, quer que o inimigo se converta. Só que não tem jeito mais para Satanás, porque Satanás não tem essa oportunidade, mas nós todos temos a oportunidade de mudar de lado, de mudar para melhorar a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo. Ele não tem mais a oportunidade, mas você tem, eu tenho. Por mais que você faça coisa bárbara, coisa difícil, mas ele está esperando que você reconheça que isso que você está fazendo, o que quer fazer, não faz parte de Deus e que ele está dando uma oportunidade para você mudar de lado e dizer, eu quero mais fazer isso, eu quero fazer o que agrada do Senhor Jesus Cristo. É isso, né? E é isso que nós vamos alcançar em nome de Jesus Cristo. Nós estamos orando, eu quero convidar a Maria Vera para ler uma palavra no livro de o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que fala, essa palavra é muito riquíssima, e nós vamos aprender com Jesus o que ele enfrentou por mim e por você, e nós vamos sentir na pele hoje também o que ele sentiu quando ele fazia a obra de Deus, né? E o que ele falou, e o que ele teve de enfrentar. Então é diferente. Nós, para a salvação, temos que enfrentar muitas coisas, mas tem que ser cabeça firme. A gente fica pensando cada dia que Deus vai entrar com a providência agir, porque nós mesmos não temos uma resposta para dizer assim, 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 não. Ninguém que serve a Deus tem esse poder de ter essa resposta, de dar uma coordenada, dizer que é isso, é aquilo. Não, tudo está na mão de Deus e tudo Ele está fazendo na hora que a gente está também com a palavra, né? Então, capítulo do Evangelho de João 8,32. Quantos irmãos acham eu vou orar? Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite eu rogo que o Senhor venha abrir nossos corações, abrir a nossa mente, nossos pensamentos, Senhor, meu Pai Todo-Poderoso, trabalhe no nosso meio, que a palavra que o Senhor nos colocou em nosso coração, não é minha, não é de ninguém, do Senhor, Pai, que essa palavra, como o Senhor falou ela a outras pessoas que está falando conosco nessa noite, que essa palavra seja um crescimento no nosso mundo, na nossa vida espiritual. Eu rogo ao Senhor, pelo domínio da palavra de Deus, pela vida do nosso irmão Paulo, sua família, pela vida de todos os colegas que nos acompanham através do Facebook. Meu Pai, nosso irmão Ademir, toma nas tuas mãos a vida dele. Pai, todo nosso irmão, Pai amado, todo-poderoso, todos que ali nos escutam, que pedem para nós estar aqui, que vai nos ouvir. Pedimos pela vida do Rogério também, que está ali, doente, toma nas tuas mãos, a Vitória, a Sara, todo mundo ali, meu Pai, abençoa a nossa igreja na sede ali, onde está acontecendo o culto aqui agora. E desde já eu peço ao Senhor, que o Senhor vai estar trabalhando no culto de quarta-feira, Pai, que vai acontecer ali, pastor Sérgio. O Senhor vai estar preparando esse culto, que eu consiga chegar, todo mundo lá, o pastor Fernando consiga ir, nosso irmão Levita consiga estar lá, palavras lá, fazer o que é impossível ali na tua presença, meu Deus. Que todas as barreiras venham cair por terra, que todos os impedimentos venham tirar aqui, o Senhor venha levar nós, levar o teu servo e teu servo lá, com a tua mão de fogo, a tua mão de poder, meu Deus. É o que nós te pedimos agora, Senhor, e agradecemos desde já, Senhor, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra de Deus, que fala assim: e conhecer a verdade me libertará. Aí no 33 fala: respondeu-lhe, somos descendentes
de Abraão nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E diz assim: ora, se O servo não fica para o sempre. servo não fica para sempre em casa, mas fica sempre por filho. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar a mim, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vos é justo do meu Pai, e vos fazeis o que é também visto justo de vosso Pai. Respondeu-lhe, disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosse filho de Abraão, faria a obra de Abraão. Mas agora procurai matar a mim, homens, porque vos tenho dito a verdade de que Deus tem ouvido Abraão e não fez isto. Vós fareis a obra do vosso pai. E disseram-lhe: pois nós não somos nascidos de fornicação, temos pai que é Deus. E disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poder ouvir a minha palavra. Vós tem o pai, o diabo, que deseja o vosso pai, e ele foi homicida. Desde o princípio afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele proferiu mentira, falando de que é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me crede. Quem de entre vós me convence de pecado, se vos digo a verdade, porque não crede? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, pois por isso vos não escuta, porque não é de Deus. Respondeu, pois, os judeus e disseram-lhe: nós não dizemos nós bem que esse samaritano tem demônio? E Jesus respondeu: eu não tenho demônio, mas antes honro o meu Pai e vos desonro. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Nós estamos diante de uma palavra riquíssima e poderosa. A gente vê, irmão, que a vida de Jesus não foi fácil. Jesus está aqui sendo enquadrado pelos judeus. Jesus está usando, vai ver o Evangelho de João, se você for, vai até, aqui vai longe essa passagem, Jesus explicando e dizendo quem é ele e o que ele vem fazer. E dizendo também o que significa a verdadeira libertação. Porque tem muita gente que diz que é liberto, que diz que é liberto, mas liberto mesmo é aquele que anda segundo a palavra de Jesus Cristo. Os judeus também achavam que ele não liberta, mas Jesus está provando aqui nessa palavra que ele não tinha libertação coisa alguma, que ele não era liberto coisa nenhuma, ele não tinha nada de libertação, porque eles queriam a todo tempo desmerecer Jesus e a todo tempo tentar matar ele e desonrar ele, e não recebia a palavra que ele estava. Por isso que ele diz que verdadeiramente, quando o homem passa a conhecer a verdade, será livre. Quem é essa verdade? É a palavra de Deus. E de onde vem essa palavra? De Jesus. Então, é outro que pode libertar. Então, quando ele falou essa palavra para os judeus se estremeceram. Falou que ele não era servo de ninguém, e que não servia a ninguém, e que eles eram livres. Então, eles já vieram partir para o lado financeiro. Porque os judeus, eles são bem sucedidos financeiramente. Eles já pensavam que Jesus estava falando do poder, da prisão financeira ou de outra coisa, né? Mas Jesus estava falando de uma prisão espiritual. Jesus estava falando de outra coisa, não tinha assunto com o bem financeiro. Quando Jesus discutiu sobre a respeito do templo, que aquele tempo os judeus veio se gloriar, dizer que foi 46 anos para construir aquele templo, e Jesus falou que aí começou a falar dele mesmo, falando que ele ia morrer, ia
descer em 3 dias e ressuscitaria. Então eles já entenderam que Jesus estava falando que ele ia arrumar o tempo em 3 dias, e foram levar essas palavras aos governantes, foram levar aos anciões, uma palavra distorcida a outras pessoas. O que é que quer dizer nessa noite? O que encontra de palavra distorcida dentro da igreja, no meio da palavra de Deus, pessoas que recebem uma palavra e distorcem a palavra, faz de outra forma para agradar alguém ou para chamar a atenção de alguém, e desse jeito você não vai chamar a atenção de ninguém. Porque quando nós recebemos uma palavra e nós distorcemos ela, e nós tentamos levar uma pessoa que é superior e tentar levar até a pessoa para trazer vantagem, que é a vantagem de cima de alguma coisa, não vai acontecer nada. Então a palavra de Deus, nós não vamos ter vantagem se nós distorcer ela, nós não vamos ter vantagem se nós fazer ela de acordo com outra coisa, ou nós tentar encobrir a verdade para agradar alguém, ou tentar manipular a palavra para outra maneira. Tem que ser da forma que ele viu. Então Jesus estava falando essas palavras, não é comigo, não é com você. Ele estava falando essas palavras com os judeus que estavam na frente do trabalho. Aqueles homens que cuidavam da igreja naquela época, os homens que estavam na frente do trabalho, que eram responsáveis pela santidade daquele povo, responsável por Israel naquela época, responsável para que aquele povo tivesse uma educação espiritual. E como é que você vai dar educação espiritual a uma pessoa se você nem mesmo recebeu essa educação? Como é que você vai educar alguém que você não tem essa educação? Como é que você vai educar alguém que você não tem isso dentro de você, que você recebeu uma coisa diferente? Como é que você vai ensinar a pessoa aquilo que você não recebeu do Senhor? Por isso que o Senhor disse que só quem pode levar a verdadeira palavra de Deus é quem Ele libertou. Se Jesus te libertou, verdadeiramente tu serás livre. Livre de quê? Livre do pecado, da mentira, da fruticaria, livre de tudo aquilo que pode danificar o nosso mundo espiritual, a nossa vida espiritual. Nós temos que ser livre da fofoca, livre da mentira. Você tem que ser livre dos vícios. Porque os judeus queriam dizer que ele não era preso a nada. Como a gente vê muitas pessoas dizendo no peito, batendo no peito hoje, que não vai para a igreja porque não quer ficar preso em alguma coisa, não vai para a igreja porque se acha livre, e se vir para a igreja vai ficar preso no sistema. Mas nós sabemos que não é nada disso. As pessoas que dizem que são livres, eles acham que são livres, mas não são livres porque todo mundo está preso em algum sistema diabólico. Sistema da cocaína, sistema da maconha, sistema da prostituição, sistema da cachaça, sistema de tudo isso. Isso é um sistema que o diabo usa para enganar as pessoas. Pode sair aqui, andar nas ruas, você vai achar os bar abertos, as adegas abertas, você vai achar pessoas na beira dessa adega tomando cachaça. E quem é que está levando ele? O demônio. O demônio é pirita, o demônio que opera atrás disso, que leva as pessoas, e ele diz que são libertos. Libertos porque ele tem que beber cachaça para dormir, libertos porque ele tem que usar droga para dormir. Que libertação é essa? Libertos somos nós, que nós não precisamos de nada disso. Libertos são aqueles que com essa palavra de Deus, que vai dormir, vai trancar, nós não temos vícios, porque Deus trouxe todos esses vícios de nós. Então, quem recebeu a palavra, recebeu essa libertação. Então, esse é o papel que Jesus ia fazer. Então, Jesus quer dizer aquele povo, quer dizer os saduceus, os fariseus, aqueles homens que eram escritor, que era sábio, que era inteligente, falou: por que é que vocês têm milhões de anos que está pregando esse evangelho, que está pregando essa palavra e ninguém vê ninguém liberto? Por que é que essas pessoas não são libertas? Porque vocês não são libertos. Como é que vocês vão libertar alguém se você não tem o poder da libertação? Mas Jesus, quando nos libertou, Ele deu também nós o poder da palavra e o nosso testemunho para libertar aqueles que nós encontramos na rua, que está reclamando, que está sofrendo, que está dizendo que está passando isso, passando aquilo. Se nós começar com ele, nós vamos levar ele, da operação dele, uma palavra libertadora que se chama a palavra de Deus, que é a libertação, a qual Ele quer libertar eu e você. Então, Jesus respondeu qual era o motivo dele não ser liberto. O motivo dele não ser liberto é porque ele não queria ouvir a palavra de Deus. Não queria dar ouvido à palavra de Deus. Então, vocês não entendem a minha palavra e nem dão ouvido ao que eu falo. Aí ele fala: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus vai procurar ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Quem não é de Deus vai para a porta dos bares tomar cachaça. Quem não é de Deus vai procurar uma boca de fogo para usar droga. Vai procurar um prostíbulo de prostituição. Vai procurar alguma coisa para fazer o desejo dele. Porque o que foi que Jesus falou? Vocês são filhos do diabo porque vocês pecam. Vocês estão presos não no sistema financeiro, mas estão presos no pecado. Porque vocês usam a minha palavra, andam com a minha palavra, mas continuam pecando e fazendo o que agrada a vossa carne. Então, é o sistema que nós vemos nos dias atuais, que está quase igual a isso, né? Ele não esclareceu isso, o próprio
Nicodemo, quando foi feito Jesus à noite, era discípulo dos judeus, era professor dos judeus, era professor da palavra, era um homem importante, mas chegou diante de Jesus e não sabia de nada. E Jesus até repreendeu ele: rapaz, tu és sábio de Israel, tu és mestre de Israel, não sabe de nada disso. E ele, quando Jesus falou que para ter direito ao reino de Deus precisaria nascer de novo, e ele já pensou, interpretou errado, porque quando o homem não entende a palavra de Deus, não procura se treinar para o espiritual, ele só entende as coisas carnais, porque ele já pensou que o homem tinha que voltar no ventre da mãe e nascer de novo. Mas Jesus estava falando do mundo espiritual. Jesus estava falando do nascimento espiritual, do nascimento a partir da palavra de Deus e do seu grande conhecimento. Então, como é nascer de novo? É nós ser transformados pela palavra de Deus. É nós ser transformados pelo poder da palavra. É nós ser transformados pela graça do Senhor Jesus Cristo. E quando nós somos transformados pela palavra de Deus, nós não somos mais a mesma pessoa. Nós somos pessoas diferenciadas. Nós somos pessoas novas. Nós não andamos em novidade de vida. Não andamos mais como o mundo anda. Não vivemos mais como o mundo vive. Nós agora vivemos como Cristo vive. Nós agora queremos andar e imitar a Cristo, pois foi para isso que Ele nos fez. E é dessa forma que eu vou provar ao mundo, provar as pessoas que não me conhecem, que eu sou o servo de Deus, que eu sou uma serva de Deus, porque o meu linguajar é mudado, a minha atitude é diferenciada, tudo que eu for fazer é diferente do mundo, porque se eu fizer a mesma coisa do mundo, eu ainda estou velho homem. Se eu fizer a mesma coisa do mundo, eu ainda estou andando com o demônio, eu ainda estou obedecendo o demônio, eu estou obedecendo o que eu quero, no caso dos judeus que estavam há tantos anos na palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a lei, todos os dias, mas obedeciam o demônio, não obedeciam o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus veio esclarecer a verdade para eles não quiseram ouvir a verdade. Da mesma forma, ele fala para mim e para você: hoje eu estou esclarecendo a verdade para vocês. Se você aceitar a verdade, vão ser libertos. Se não aceitar a verdade, a libertação está dentro de vocês, porque a libertação ela está conosco. Mas se nós parar de obedecer a palavra de Deus, essa libertação ela é abandonada, ela é abordada e nós vamos ser entregues na mão do inimigo outra vez. Então você quer continuar liberto, continua fazendo a vontade de Deus, quer continuar na graça do Senhor, continua fazendo a vontade do Senhor, quer continuar debaixo das mãos do Senhor, debaixo da palavra dele, continua olhando para ele. É isso que ele quer, e é isso que ele fala para mim e para você nessa noite, que ele não chamou nós para continuar debaixo do jugo, mas chamou nós para ser libertos. Liberta desses mal, liberta tudo isso que não convém à palavra de Deus, porque o Senhor é o libertador do seu povo, e se nós somos o povo de Deus, nós vamos aceitar ser escravo, porque quem não está com o Senhor está sendo escravo das leis, escravo das coisas erradas deste mundo e dos vícios que o mundo oferece. Então, verdadeiramente, você vai dormir, você vai acordar, você não vai precisar de tomar um aperitivo para você dormir, como o mundo fala, e tomar alguma coisa para se alegrar. Não, nós se alegramos com a presença do Senhor. Nós se alegramos quando o irmão está louvando o hino. Nós se alegramos quando Deus está usando alguém para falar em língua. Nós se alegramos quando Deus está usando alguém para falar conosco. Nós se alegramos quando dizemos vamos à casa do Senhor. Nós se alegramos conosco. Nós se alegramos porque a nossa vontade é de seguir o Senhor, a nossa vontade é de fazer a vontade do Senhor. E é isso que Ele quer para mim e para você, né? Então, Jesus, Ele falou a vontade e Ele falou a verdade. Quando chega no 44, Ele fala assim: vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer o desejo do vosso pai que está no céu. Então, quem tem o pai do diabo, como é que ele satisfaz o desejo do diabo? Mentindo, causando escândalo, arrumando contenda, arrumando problema. Isso é coisa que o diabo se agrada. Então, se você olhar para você, você se achar dentro de uma contenda, você se achar que você está trazendo transtorno para o teu irmão, se achar que você está magoando o caso do seu irmão, lembre disso, que você está fazendo o papel do diabo e não de Jesus Cristo, porque Jesus veio trazer uma mudança de vida para nós sempre, quando abrir a nossa boca, nós alegrar o nosso irmão, nós alegrar a nossa irmã, nós não trazer palavras que venham destruir a mente, nem os pensamentos de ninguém, mas trazer uma palavra que venha trazer a pessoa mais perto do Senhor Jesus Cristo. Nós vai lá, vai cair em Romanos 15,
que nós devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar nós mesmos, porque Jesus fez isso, ele, quando via alguém fraco, que era o caso de nós, que não conhecia a palavra de Deus, que estava fora da palavra, ele suportou, eu e você suportou os nossos pecados naquela época, porque ele sabia que quando nós entendêssemos a palavra, nós ia ser libertos, ele sabia que nós ia alcançar essa libertação, e nós alcançamos essa libertação, então não vamos voltar outra vez atrás para se sujar de novo, porque ele nos limpou. E a palavra de Deus é que faz essa limpeza. A palavra de Deus é que limpa o homem e transforma o homem. Então nós estamos limpos pela palavra do Senhor. E não vamos voltar atrás outra vez para estar no jogo de Satanás e não agradando o inimigo. Né? No mundo, o mais mentiroso é o que é mais aplaudido. Porque aquele que mente mais é o que o diabo gosta e que as pessoas também aplaudem. Mas na igreja, o que é mais santo, o mais que busca o Senhor, o que agrada o Senhor. Aquele que mais suporta, aquele que mais é apanhado, aquele que mais é sofredor, aquele que mais é maltratado. O mundo diz aquele coitado daquele irmão, mas aquele coitado daquele irmão, mas Jesus está vendo você como uma pessoa abençoada dele, uma pessoa realmente que ama a sua palavra, que suporta tudo isso, porque você recebeu o apoio de Cristo, você recebeu o alicerce espiritual, você recebeu a força de Deus para suportar essas coisas, porque precisa de força espiritual, precisa de crescimento espiritual para você suportar essas coisas e ficar calado e não responder, porque a resposta que tem que dar a esse tipo de pessoas é Jesus que vai dar, como ele está dando a resposta de Deus. É ele que tem o poder de dizer que o inferno existe, que o inferno vai para lá quem não quiser obedecer a sua palavra, porque quem está dizendo isso é ele, não é eu nem você. Eu não posso falar nada que não esteja escrito, que eu não possa provar na Bíblia. Jamais você pode falar, eu posso falar alguma coisa que não está escrito na Bíblia, porque se alguém me perguntar onde está escrito e você não souber onde está escrito, foi palavra sua, então alguém vai te chamar de mentiroso. Então você tem que falar o que está escrito na palavra de Deus. Se o inferno existe, porque está escrito aqui. Se o Senhor disse que quem não obedece a palavra para o inferno, porque está escrito aqui. Se o Senhor disse que aquele que é mentiroso é pai do diabo, porque está escrito aqui. Tá? Não só aqui, mas no Apocalipse também está escrito. Então a gente tem que entender que a palavra já está dizendo isso. Então não podemos ficar fugindo dela, nós devemos que aplicar ela para que as pessoas saibam que a gente não pode apoiar a mentira e nem mentir. Porque quem é o pai da mentira é o diabo. Então a gente vê, irmão, tudo que é criado, tudo que é feito, manipulado, pertence ao inimigo. O que eu quero dizer com isso? Tem novelas bíblicas que os caras criam por aí, umas coisas tudo errado. A novela, televisão e tudo, é tudo. O que é a novela? A novela é uma ficção. E a novela, ela é criada justamente, é mentira. Tudo aquilo que acontece na novela, né? Você vê matar as pessoas, traição, toda mentira. A traição é o diabo puro, já para você trair na vida real. E aquelas mortes é tudo mentira, né? Então, eu estou dando um exemplo do que é gerado para criar uma mentira, para criar um filme de mentira, criar uma novela de mentira. E o mundo espiritual também faz isso, né? O mundo, tem igreja por aí que tem a novela da vida real, eles inventam uma mentira também, inventam um monte de testemunhos falsos. Diz que o menino recebeu bênção, recebeu outro, como tem, eu estava vendo na igreja que cria essas situações aí, e a polícia estava atrás dessa igreja porque no tempo do coronavírus foi muita gente curada, mas as pessoas morreram, até morreram. Estava lá dizendo que o cara tinha sido curado, tinha sido abençoado, então o que tem de mentira, o que tem de engano nessas coisas, usando o nome de Deus e usando a falsidade e a mentira, então essas pessoas estão do lado do diabo e não do lado de Cristo, porque Cristo diz que o que liberta é a verdade. Se a verdade nos libertará, verdadeiramente será livre. Não é a mentira que liberta ninguém, a mentira condena o ser humano. O que liberta é a verdade. Então nós temos sempre que dizer a verdade, nem que seja para morrer, como Jesus morreu pela verdade, morreu denunciando a verdade, morreu falando a verdade, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e nunca mais morre. Glória a Deus. Morreu e ressuscitou e está vivo para sempre. Está no meio de nós. Glória a Deus. É isso. Quem venceu? A verdade. Quem vai vencer a verdade? Sempre quem vai vencer a verdade. A mentira é do diabo, não vai prevalecer. Vai ter hora que é uma casa na areia. Não é segurança, mas a verdade sim é segurança, porque vem de Cristo, e Cristo nos ajuda a viver essa verdade e fazer acontecer a verdade, né? É isso. Então é isso aqui. Aí o 45, mas porque digo a verdade, não crente. Então Jesus dizendo que eles não criam. Jesus porque ele dizia a verdade. Se ele mentisse, eles iam crer, que é o caso de hoje.
As pessoas não creem no que é verdadeiro, mas creem no que é mentiroso. O que tem de igreja pregando a mentira e está lotado de gente, porque está pregando a mentira. Se pegasse a verdade, ninguém ia. Porque a verdade é dura. A verdade tem que pagar preço. A verdade não é fácil conseguir a verdade, mas se pregar a mentira, é fácil, todo mundo vai. Porque a mentira vai envolver um montão de palavras doces, de mel, fala do mel, mas não fala do fel, fala do mel só tem mel. Tem o hino falou sabor de mel. E agora nós não sentimos sabor de mel, porque agora está precisando de oração e tudo, porque muitas vezes a pessoa cria uma coisa que Deus não permitiu e depois Deus vai cobrar lá na frente. Porque falar que tudo é sabor de mel, sem saber o que é o fundamento das coisas, porque quando a gente fala que servir a Deus é sabor de mel, nós estamos dizendo a Jesus que é tudo sofreu, que o sofrimento não existe, o sofrimento é mentira. Mas nós sabemos que a verdade, fala a verdade, muita gente morre todos os dias no Oriente Médio, nesse lugar, porque prega a verdade e porque fala de Cristo. Nós sabemos que Israel está sendo cercado, Israel está morrendo muitas pessoas. Hoje mesmo morreu 100 pessoas em Israel. Muita gente está morrendo e vai morrer. Por quê? Se você chegar lá no centro de Israel e falar o nome de Jesus, ele mesmo tem nada lá. Então, e Jesus disse que porque lá mataram o Filho de Deus, que foi naquele lugar, ele não foi bem recebido, ele disse que nunca aquele lugar ia ter paz. Então isso serve, irmão. A gente está falando que é real. Isso serve para a gente entender que o que Jesus fala, o que Deus falou, cumpre. Verdade. Cumpre. Hoje a gente olha para Israel e nós vemos que está se cumprindo o que deixou escrito na palavra de Deus. E quando é que vai mudar a história de Israel? Quando vai mudar esse sistema de Israel? Quando eles olhar para o céu e reconhecer que Jesus esteve lá. Quando eles olhar para o céu e reconhecer que verdadeiramente aquele Jesus que mataram na cruz era ele, era o Messias. Quando eles reconhecer que o Messias já esteve lá e parar de esperar o Messias, vai ser mudado aquele lugar, vai ser transformado aquele lugar. Porque enquanto ele não se manifestar e reconhecer que Jesus é o Todo-Poderoso, vão sofrer. Bem-aventurados os gentios que reconheceram isso, porque veio para o seu povo e o seu povo abandonado. Quem era o povo? Israel. E ele foi abandonado. Mas o Senhor disse: alonga esse evangelho para os gentios, que somos nós, que aqui estamos em outro lugar, em outro continente diferenciado, longe de Israel. Mas nós acreditamos em Jesus, nós cremos que Jesus fez o céu da terra, nós cremos que Jesus comeu naquela cruz, nós cremos que Jesus ressuscitou no terceiro dia, e aqui estamos honrando o nome dele. E estamos vencendo o nome dele, porque o nome dele é acima de todos os nomes. O nome dele é acima do presidente mais famoso, que é o Trump. Dos Estados Unidos, de Jesus é muito maior do que o dele, é muito maior do que o Natanael, o governante de Israel, é muito maior do que o Tabuleiro. O nome de Jesus é acima de todos os nomes. E quando o mundo inteiro reconhecer isso, vai mudar a situação desse povo que estão sofrendo por causa da ignorância. Porque essa palavra está se cumprindo neles, porque não escuta a minha palavra, não escuta o meu evangelho. Não escuta, ignorar a palavra de Cristo, ignorar o conselho do Senhor, ignorar a verdade de Jesus Cristo. Então não vamos nós ignorar, vamos nós abraçar e estar pronto a fazer a obra do Senhor. Vamos nós estar pronto a obedecer a sua santa palavra. E é isso. E o que nós temos que fazer por Israel é só orar por ele tem dito. Ora pelo Estado de Israel, ora por ele, porque Deus manda orar, porque a coisa não está boa. Deus manda orar, porque Deus está cobrando. Deus manda orar, porque precisa de mudança. Então, se precisa de mudança, nós temos que orar e pedir a Deus que haja mudança no nome de Jesus Cristo, né? Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que realmente entender que quem é filho de Deus é aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, se você é filho de Deus, continue ouvindo a palavra de Deus, continue guardando, continue sendo fiel à palavra do Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e a palavra dele não vai cumprir, a palavra dele não está aqui. Quem conhecer a verdade vos libertará. Então, quem conheceu a Jesus, Ele libertou. Quem conheceu a Jesus, é liberto. Quem conheceu, foi Jesus que libertou você do vício, foi Jesus que libertou você do mal. Você olha a sua vida hoje, como você era na frente, como você é agora, e você vê que Deus te libertou do mal, libertou de muitas coisas, mas essa libertação tem que continuar. Nós não podemos recuar,
temos que todos os dias estar usando o nosso protocolo espiritual na casa de Deus, obedecendo a palavra de Deus, para não vir recaída, para o velho homem não levantar, o velho homem que ficou na sala, ele tem que continuar lá, mas o novo homem que nasceu na palavra e no poder de Deus, tem que estar vivo para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, guarda essa palavra nos nossos corações, vamos nos preparar para ir para nossas casas, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra, pelo teu santo poder, meu Pai. E oramos mais uma vez, Senhor, pelo Estado de Israel, oramos pelos países do Brasil, oramos pelo nosso Brasil. Abençoa a liderança desse Brasil, abençoa esse Brasil a qual nós moramos, a qual nós pertencemos, Pai. Que a mão do Senhor esteja no Brasil, esteja rondando esse país, fazendo milagre, fazendo maravilha, Pai. Abençoa as igrejas existentes desse Brasil, existentes desse país, desse lugar. Abençoa os missionários, o povo que faz a tua obra nessa terra, Pai. Seja correr, luta as tuas servos, teus servos no mundo do Brasil, mas mantenha piedade e misericórdia, que é o som do Senhor, que é a verdadeira palavra do Senhor esteja com a tua igreja do teu povo, Pai. E nós ministramos a cura, o milagre, tira a dor, tira a enfermidade, tira tudo aquilo que não é de ti, restaura a tua igreja, restaura os teus filhos, restaura as tuas filhas, faz milagre no meio do teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, de já para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e todo de caminho. Deus abençoe a todos. Essa é a palavra de Deus. Deus faça milagre em nós.